Oi, Ron, e bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados pelo Coronel Lawrence Wilkerson, ex-chefe de gabinete do secretário de Estado dos Estados Unidos. É bom vê-lo novamente, meu amigo. Muito obrigado por dedicar seu tempo para voltar ao programa. Estou bem em estar com você. E isso foi um deslize, que eu aceito. Você disse chefe de gabinete do ex-secretário-geral da ONU. Eu disse ONU, foi? O secretário de Estado dos Estados Unidos não funcionaria bem ali. Eu gosto do Kofi Annan. Ele foi o cara que nos disse, bem, essa é uma história para outro dia. Bem, fico feliz que você tenha vindo para discutir o desenvolvimento desta guerra na Ucrânia, que parece estar entrando em uma fase muito crítica. Agora que vemos esses esforços diplomáticos, é importante definir corretamente o que é uma guerra, se quisermos resolvê-la. Recebemos alguns sinais contraditórios de Washington. Ou seja, Trump nos diz que esta é a guerra de Biden, e todos sabiam que a Rússia responderia à incursão da OTAN na Ucrânia, sugerindo que se trata de uma guerra por procuração mais ampla sobre a arquitetura de segurança europeia. Mas, ao mesmo tempo, ele também diz que este é um conflito entre Rússia e Ucrânia, e que os Estados Unidos são o mediador, tentando fazer com que eles parem de lutar. Mas, novamente, deixando essas contradições de lado, é interessante que ele reconheça agora que a expansão da OTAN deve estar fora de questão para que haja paz. E isso também, mais uma vez, expõe que este não é simplesmente um conflito entre russos e ucranianos. Na verdade, é uma consequência das tensões mais amplas ou do colapso da arquitetura de segurança europeia. Principalmente, ao criar uma Europa onde o maior país do continente é o único que não deveria ter assento à mesa. Então eu queria saber se você vê da mesma forma e se isso faz parte de um acordo político para a Ucrânia, o que isso significa para o futuro da OTAN. Isso é muita coisa para processar. E essa situação está se tornando cada vez mais difícil e complexa de lidar a cada dia que passa. Estou ficando extremamente preocupado que não vamos conseguir lidar com isso e que isso vai amadurecer para algo muito pior do que já é agora. Já está ruim o suficiente como está. Dito isso, existe um velho aforismo sobre lutar duas guerras separadas, duas guerras diferentes. Bem, uma das coisas que estamos fazendo agora é justamente lutar duas guerras separadas. E uma das coisas que a cúpula do Alasca fez, eu acho, provavelmente, considerando a ignorância do Trump até aquele ponto, e a, digamos, habilidade do Putin de condensar uma boa e dura explicação em um discurso curto, ele provavelmente tirou algum proveito disso no Alasca. E foi isso que o levou imediatamente a dizer o que não havia dito antes. Cessar fogo está fora de questão. Cessar fogo está fora de questão. É como chegar nos momentos finais de uma guerra bastante sangrenta e cara, tanto em recursos quanto em vidas humanas. E um lado está totalmente triunfante enquanto o outro está completamente derrotado. E você está tentando explicar por que um quer o cessar-fogo e o outro não. É meio absurdo. Então, ele tem isso em mente. Mas ainda temos dois conflitos diferentes na cabeça de muitas pessoas envolvidas aqui, especialmente os europeus, embora eu não saiba se é uma concepção intelectual ou política. Suspeito que seja um pouco dos dois. E o fato é que temos uma guerra, por um lado, que representa uma ameaça à OTAN, uma ameaça real. Estônia, Lituânia, Polônia podem ser os próximos. E por outro lado, temos uma ameaça à CSTO russa, ou à própria Rússia, como quisermos chamar, a esfera de influência russa, que é bem diferente disso. E estamos travando a guerra de cada lado com a concepção que possuímos, e não com a concepção que o outro lado possui. No Alasca, talvez tenhamos chegado a uma concepção semelhante do conflito. Não sei, porque Trump foi para a segunda rodada de reuniões com os europeus e desfez muito do que aparentemente havia decidido ser a realidade disso no Alasca.
Quanto disso ele desfez? E quanto disso nós vamos ter que lidar, já que ele desfez? Eu não sei. O New York Times publicou um bom artigo. Eu não leio mais esse jornal porque é um porta-voz do Império Americano, mas acabei encontrando esse artigo no meu celular, na versão online. O autor começou dizendo que líderes europeus estão deixando spas e outros eventos importantes para eles, e assim por diante, para correr para os Estados Unidos e encontrar o Trump. O motivo pelo qual eles estão fazendo isso provavelmente é porque aprenderam que a última pessoa a falar com ele é a opinião que ele adota. E há uma certa verdade nisso. Como lidar com isso, no sentido do que acabamos de discutir sobre essas guerras, tão complexas como são, e ainda assim esperar resolvê-las em um período de tempo razoável, de uma forma razoável. Eu não sei como se faz isso. Simplesmente não sei como. Você se envolve em uma das coisas mais difíceis que a humanidade faz consigo mesma: travar guerras de tempos em tempos. Estados travam guerras contra outros estados de tempos em tempos. Como encontrar algum tipo de solução para o fim pacífico desse conflito, se você não tem, como Luttwak disse uma vez, um desfecho em que um lado é completamente devastado? Pense em Hiroshima e Nagasaki. E o outro lado está completamente triunfante. Se você não tem isso, como acaba? Como se põe fim às guerras? Como se encerram as guerras? Às vezes o melhor é deixar um lado avançar até derrotar o outro de forma tão completa que não reste opção a não ser parar, se render, de maneira absolutamente humilhante. Não dá para fazer isso aqui, porque há muitos outros países apoiando o país que está sendo derrotado de forma bastante rápida. E aí você acrescenta à equação o fato de que não há uma liderança realmente boa do lado europeu, incluindo Bruxelas, Mark Rutte e toda a equipe de lá. E também não há uma liderança realmente boa do lado americano. E por outro lado, há uma liderança quase que exemplar, com Lavrov e Putin, dois dos líderes mais experientes do mundo. E eles estão sentados em cima, provavelmente, do melhor exército de campo do mundo, porque fez o que fez no tempo em que fez, com as ferramentas que tinha para fazer, reestruturou sua base industrial e, na minha opinião, está indo muito bem economicamente agora. Acabei de ver algumas estatísticas sobre isso. E agora tem a China e, aparentemente, a Índia como aliados. Como você lida com isso? Como resolver essa situação? Eu continuo voltando para a equação maior de que estamos em uma mudança colossal de poder. Cada elemento do poder dos Estados-nação, chame como quiser, educacional, informacional, de inteligência, militar, econômico, financeiro, comercial, está mudando dramaticamente do Ocidente para o Oriente, tendo a China como grande polo de atração. E o Ocidente está tentando lidar de forma incoerente com o ponto central disso agora, que é a Ucrânia por procuração. Está fracassando. E veja o que estamos fazendo além disso, com o que Putin tem que lidar, porque ele é o outro lado do nosso fracasso. Enquanto falamos sobre talvez finalmente sermos razoáveis na Ucrânia, o que eu não acredito nem por um minuto, mas talvez, ainda estamos lidando com a Geórgia, lidando com a Armênia, lidando com outros lugares, lidando com o Ártico, lidando com o Báltico, lidando com outros lugares onde temos generais dizendo que poderíamos desembarcar em Kaliningrado a qualquer momento e tomá-la. Ele está cheio de merda, é claro, mas é isso que estamos fazendo. Eu não sei como você entra nisso e resolve essa bagunça. Eu não acho que você resolve isso completamente até que tenha ocorrido uma guerra nuclear, ou até que você tenha interrompido essa mudança de poder, ou até que tenha se adaptado a ela. Eu gostaria de ver essa última opção. E você está lidando com isso. As pessoas dizem lidando com um mundo multipolar. Acho que um mundo multinomial é uma descrição melhor, e acredito que essa é a única solução. Mas estamos longe de chegar a essa conclusão. E, ao mesmo tempo, estamos nos desmantelando internamente.
Ontem, vimos cidadãos de DC usando ternos Brooks Brothers e dirigindo BMWs nas ruas, hostilizando um grupo de jovens de 19 e 20 anos que tinham acabado de ser contratados pelo ICE e que foram contratados tão recentemente que nem tinham balaclavas. Então eles foram a uma loja de departamentos, compraram meias calças femininas e enrolaram na cabeça. Isso é o império liberando seu capital. Bem, você mencionou Edward Luttwak. Ele escreveu um artigo interessante nos anos 90. O título era, se não me engano, Dê uma chance à guerra. E esse era basicamente o argumento dele ali, que muitas vezes interrompemos guerras antes que elas se resolvam de fato. Então sim, as mortes param, mas em vez de obtermos um fim permanente, uma vitória decisiva, como sobre a Alemanha nazista, os conflitos simplesmente continuam por décadas, como acontece entre Paquistão e Índia. Então sim, o título é, claro, um pouco controverso, mas há uma lógica por trás disso. E eu realmente pensei sobre esse artigo, porque parece que, no contexto do cessar-fogo, que especialmente os europeus estão pressionando muito, a Merkel até tentou levantar a questão depois que o Trump a descartou. Isso é meio importante, porque isso mantém o conflito vivo também se você não tiver um acordo político. Enquanto houver tensões, a OTAN continua tendo um papel. Isso também serve como base para a unidade transatlântica. É uma forma de manter os americanos na Europa, em um momento em que eles parecem bastante dispostos a se voltar para a Ásia. E sim, os ucranianos poderiam conter os russos até certo ponto. Eles poderiam esgotar os recursos russos ao longo do tempo, ao focar bastante nisso. Se houver um conflito futuro, em qualquer uma das áreas que você mencionou, Geórgia, Moldávia, sempre teríamos a oportunidade de ativar a crise da Ucrânia para colocar mais pressão sobre a Rússia, assim como tentamos ativar a crise da Geórgia durante essa guerra para aumentar a pressão sobre os russos. Então faz sentido para mim que agora, com os russos vislumbrando a vitória, e não havendo nada que realmente possamos fazer, este seja o momento em que eles deveriam aceitar um cessar-fogo, efetivamente capitulando em relação aos seus objetivos, ao que pretendiam fazer, os objetivos políticos que tinham, simplesmente descartando tudo isso em favor de um cessar-fogo. Parece um pouco irrealista, mas acho que sob essa perspectiva, é positivo ver que Trump chegou a esse ponto. E misturados a tudo isso, estão três entidades, sobre as quais acabei de ter uma longa discussão, uma delas na Venezuela, de todos os lugares, que eu acho que estão fora de controle. E vou nomeá-las: Assad, CIA e M6. Acho que há coisas acontecendo agora, e Trump descobre sobre elas, e muitas vezes embarca junto, em vez de dizer o quê? Parem com isso agora mesmo. Isso não faz o menor sentido. Não só não temos recursos para isso, como eu não tenho a capacidade de atenção para lidar com isso agora. O que fizemos foi colocar essas três agências de inteligência em campo com um manual de operações totalmente novo. Eu vi esse manual sendo desenvolvido após o 11 de setembro. Vi ele ser colocado em prática em 2003 e 2004 em vários lugares do mundo. E então eu meio que me afastei do governo e perdi o contato com isso. Mas no último ano, ou algo assim, tenho tentado retomar. O que fizemos foi transformar a democracia liberal em uma arma, e colocamos todo tipo de coisa, quase da mesma forma que transformamos o cristianismo em arma quando viemos para o chamado Novo Mundo. E não estávamos lá tanto pelos padres que nos acompanhavam, mas sim para saquear o ouro, a prata, as esmeraldas, os diamantes e assim por diante, e enviar tudo de volta para a Espanha, França e Grã-Bretanha. Fizemos um assento democracia por Paul, transformamos ela em arma. Telokis dos e quangos outros na Europa. E começamos a fomentar, usando como pano de fundo as agências de inteligência para isso, esse tipo de coisa de que estamos falando agora. Ou seja, estamos em toda parte. Estamos desde o Ártico até o Sudoeste Asiático, com esses componentes que estão agitando as coisas
e tornando tudo arriscado para o Império, por assim dizer, mas supostamente tornando as coisas arriscadas para os inimigos do Império. E eu comparo isso, se você conhece o livro do meio do John le Carré chamado O Alfaiate do Panamá. E há uma cena em que o homem do MI6 está contratando o agente de inteligência que eventualmente irá para o Panamá e comporá o livro de fato. E sabe, veja, Ray, ele começa o livro você só encontra esse cara no meio do livro em relação a como ele é contratado. Ele está sendo contratado, acabou de sair das ruas, acabou de sair do programa de treinamento do MI6. E o cara que está fazendo o briefing dele é meio que o oposto do Smiley, o oposto de George Smiley. Ele é pura inteligência britânica. Então, ele está conversando com ele e finalmente o cara pergunta: para onde eu vou primeiro? Para onde eu vou primeiro? Ele está ansioso para ir para o campo. E o cara diz: você vai para o Panamá. Ele responde: Panamá? Eu sei que falo espanhol, mas Panamá? Eu vou para o Panamá? O que eu vou fazer no Panamá? Sem se abalar nem um pouco, o cara que está contando sobre a nova missão diz: os americanos estragaram tudo. Eles cometeram um grande erro. Eles devolveram o canal. Eles devolveram o canal. E isso foi uma decisão estratégica terrível, terrível. E nós, os brilhantes britânicos, temos que reverter isso. Então você está voltando ao Panamá para criar a situação em que os americanos serão forçados a retornar. E esse é o livro. Absurdo? Não. É isso que essas pessoas fazem. E é nisso que eles se tornaram muito eficientes e eficazes, especialmente na última década. E eles foram fortalecidos por tudo, desde a IA até as coisas que estão sendo inventadas para fins de propaganda, que Bibi Netanyahu, por exemplo, está usando agora ao máximo possível. Você embaralha tudo. Você não está ouvindo uma pessoa, você está ouvindo um robô, mas não sabe que está ouvindo um robô. E o robô está dizendo que Israel está certo e que está alimentando as pessoas. Eles não estão alimentando as pessoas. Eles estão atirando nelas nos pontos de distribuição de comida. Não, o robô está me dizendo isso. O robô está me dizendo isso. O robô é o Bibi Netanyahu. Tudo isso está acontecendo em tempo real e está acontecendo a serviço dessas diferentes entidades estatais que estão tentando alcançar seus objetivos, que de outra forma seriam realistas. Acho que objetivos de segurança, objetivos estratégicos, seja lá o que for. Francamente, acho que isso saiu do controle. Saiu do controle. Acho que muitas das coisas que estão acontecendo agora ao longo desse arco de crise que criamos, do Ártico ao Golfo Pérsico, para tentar conter essa mudança de poder, estão fora de controle. Nós nem sabemos. Trump nem sabe. Tulsi Gabbard não sabe. Ninguém no alto escalão do governo dos Estados Unidos sabe o que está acontecendo de um dia para o outro. E as coisas estão acontecendo como o que está acontecendo com esse cara no Panamá. Vou criar uma situação no Panamá que vai ser tão ruim que os Estados Unidos vão ter que reinserir forças e retomar o controle do canal novamente. Estou simplificando demais, mas é disso que o livro trata. É isso que essas pessoas estão fazendo. E tem outra coisa que aprendi. O motivo pelo qual a CIA adora fazer isso, e tenho certeza de que isso também se aplica às outras duas entidades, mas não as conheço pessoalmente, então sei que se aplica à CIA, é que eles estão fugindo da supervisão que os colocou em apuros com o Comitê Church e o Comitê Pike. Lembra dos anos 70, quando realmente tiveram seus segredos expostos ao público e foram duramente criticados pelo Congresso? Eles nunca mais querem que isso aconteça. Então, o que fizeram foi se aliar às Forças de Operações Especiais do Exército, que são seus agentes de ação direta. Eles executam a ação direta. Assim, a CIA não precisa dizer nada aos seus comitês de supervisão, porque não está realizando a ação direta. É o Exército que está fazendo isso por eles. É isso que está acontecendo na Venezuela agora. É isso que está acontecendo na Colômbia agora. É isso que está acontecendo em Honduras agora. É isso que está acontecendo em muitos países da América Latina.
Foi isso que o Trump tornou público. Tenho certeza de que não foi intencional. Ele simplesmente tropeçou nisso, mas tornou público ao dizer: estamos indo atrás desses cartéis de drogas com o exército. Me desculpe, senhor presidente. Já estamos atrás desses cartéis de drogas com o exército há muito tempo, talvez de 6 a 8 anos. Eles estão lá embaixo. Estão lutando no México. Estão lutando na Colômbia. Estão lutando em todo lugar. Existem, você sabe, pessoas para serem combatidas em relação às drogas. Você não sabia disso? Você não anunciou nada novo. Talvez seja novidade para o Maduro. Talvez seja novidade para o presidente do México. Duvido muito disso. Sei que não é novidade para o presidente de Honduras. Já houve algumas reclamações por lá. Então é isso que estamos fazendo. E, na minha opinião, está fora de controle. Não sei o quanto esse conflito é complicado. E conflitos periféricos são complicados pelo fato de que Trump nem sabe o que esse triunvirato de entidades de inteligência está fazendo em seu nome. Em nome de Starmer, em nome de Bibi. Bibi, tenho certeza, nem liga. Para ele, é dinheiro. O motivo pelo qual o Mossad está envolvido nisso é por dinheiro, contatos e inteligência. Mas agora, eles estão soltos e à vontade por aí, fazendo todo tipo de coisa que não está no interesse das pessoas para quem trabalham e de quem recebem seus salários. Você diz que as coisas estão fora de controle e que Trump não está necessariamente no comando. Bem, há um caso interessante e atual sobre isso, que é o do general americano Donohue, que foi a público argumentar que o presidente deveria considerar invadir Kaliningrado, ou seja, o território russo. Considerando que ele está separado do restante da Federação Russa, é um território menor e, na opinião dele, poderia ser tomado com relativa facilidade. Não tenho certeza se concordo necessariamente com isso, mas é interessante que depois de todas essas teorias da conspiração malucas, de que, você sabe, os russos poderiam invadir os estados bálticos, tomar a Polônia, quem sabe, talvez acabem em Paris, enfim, são essas acusações repetidas vezes. E agora você tem um general dos Estados Unidos dizendo que não só seria uma boa ideia invadir Kaliningrado, mas também fazendo essas ameaças. Ele argumenta que existem planos para isso. Eles treinaram para isso. Agora, isso não faz parte da zona de conflito na guerra da Ucrânia. É algo totalmente separado. Essa é a casa de mais de 1 milhão de russos que vivem no Oblast de Kaliningrado. Então agora você tem um general dos SMS ameaçando invadir a Rússia e depois colocar 1 milhão de russos sob ocupação do exército dos Estados Unidos. E na opinião dele, seria muito fácil, porque depois disso, os russos simplesmente aceitariam que 1 milhão de seus cidadãos estivessem sob ocupação dos Estados Unidos da OTAN. Quero dizer, isso é simplesmente, e ainda assim, esse é um general dos Estados Unidos. É preciso perguntar, como isso acontece quando Trump está dizendo que está tentando encontrar uma solução diplomática? Você realmente precisa de um pouco de confiança. Ele quer mudar fundamentalmente a relação entre os Estados Unidos e a Rússia. E então você ameaça invadir a Rússia. Quero dizer, isso é realmente absurdo. Só existem 2 cenários possíveis aqui. Ou Trump está totalmente a bordo, ou ele não está mais no controle do navio. Talvez as pessoas estejam fazendo isso para aumentar as tensões, para minar os esforços diplomáticos, ou Trump simplesmente não sabe como fazer diplomacia. É muito estranho. Não tenho certeza do que pensar das mensagens do General Donohue. Acho que meu ponto é tão insano, mas todo dia tem uma nova insanidade, então isso nem causou tanto alvoroço assim. Mas isso deveria nos deixar todos arrepiados. Isso é, sabe, basicamente conversa de fim do mundo. Isso é indicativo de algo que Chuck Hagel, o senador Chuck Hagel, que mais tarde seria um dos secretários de defesa de Obama, disse a Colin Powell em 1993. Ele ligou para ele e disse: General, eles eram bons amigos. Powell era o presidente do Estado-Maior Conjunto na época. General, estou olhando para uma lista de generais de 3 e 4 estrelas aqui. Está na minha mesa. Eu faço isso pro forma,
mais ou menos, como membro do Geheimdienst do Superior Command. Você sabe disso, general, mas estou realmente angustiado. E Powell perguntou a ele, com o que o senhor está angustiado? E ele disse, porque não há um único nome sequer nessa lista. E Hagel acompanhava de perto as questões militares. Não há um único nome nessa lista que eu indicaria para chefe de serviço, comandante de comando unificado, muito menos para vice-presidente ou presidente do Estado-Maior conjunto. O que aconteceu, Colin? E depois eles almoçaram juntos e conversaram sobre isso. Powell lhe disse, não temos mais sistemas que promovam alguém competente ao posto de oficial general em nenhum dos serviços. E ele entrou em uma discussão com o senador sobre isso. Mais tarde, Hagel se tornou secretário de defesa, um dos secretários de defesa do Obama. E no final disso, ele me dizia, não encontrei nada que eu pudesse fazer a respeito. Nós destruímos nosso sistema nas Forças Armadas no que diz respeito à promoção de competência. O que promovemos são pessoas que ou são bajuladoras, e na maioria dos casos são mesmo, ou alternativamente, pessoas que só estão esperando o tempo passar para sair e trabalhar para Lockheed ou Raytheon e ganhar salários de 6, 7 ou 8 dígitos fazendo muito pouco trabalho. Então, não temos, olha o Afeganistão. Olha todas as guerras depois da Primeira Guerra do Golfo, a última guerra que foi conduzida de maneira relativamente racional. E aconteceu que tinha Powell como presidente do Estado-Maior Conjunto, H.W. Bush como presidente, Cheney como secretário de defesa, Baker como secretário de Estado, Scowcroft, o último verdadeiro time de tomada de decisões que sabia como decidir em um contexto imperial. Eles tomavam boas decisões. Você podia discordar da política, mas eles tomavam boas decisões. Isso acabou. E junto com isso se foram os comandantes militares que sabiam como conduzir uma guerra. Não temos mais nenhum. Então isso tudo é para dizer que ou Donohue foi um completo tolo, ou foi ordenado a fazer aquilo. E aí você pergunta, quem mandou ele fazer isso? Hegseth. Bem, já sabemos que Hegseth está à beira de ser um tolo. Ele é um mau gestor, um cara ruim. Disseram-me que ele vai sair em um mês, tornando minha premonição, ou minha previsão, absolutamente correta, porque eu disse que ele não duraria 6 meses. E a outra questão passa a ser o 4 estrelas em Stuttgart, ou Heidelberg, ou onde quer que eles morem agora. Eles mudam tanto de posição que eu não consigo acompanhar quem é o superior dele. Por que ele não falou nada sobre isso? Por que ele não agarrou Donohue pelo colarinho, arrastou ele de volta para o quartel-general e mandou ele calar a boca? Nada disso aconteceu. Eu não vi nada. Não vi nenhuma repreensão ou qualquer coisa parecida. Mas você caracterizou absolutamente certo. Primeiro, a gente não poderia fazer o que ele disse. Seríamos massacrados. Segundo, seríamos massacrados. Os russos não aceitariam isso. E terceiro, começaríamos a Terceira Guerra Mundial. E isso envolve o uso de armas nucleares, o que me assusta muito. Então esse general deveria ter levado uns tapas na cabeça e no rosto, ser rebaixado a general de 2 estrelas e aposentado como general de 1 estrela. Pelo que eu sei, nada aconteceu. Então você está absolutamente certo. Estamos fora de controle. Estamos totalmente fora de controle. É como se o lado russo ou chinês dissesse, seria meio fácil invadir o Havaí se pegássemos de surpresa. E então, uma vez que o tomássemos, acho que essa seria, digamos, o fim da história. E vá ficar em Pearl Harbor enquanto você diz isso. Sim, só para apreciar a estupidez da coisa. Sabe, é realmente notável que essas sejam as pessoas que agora estão liderando nossos exércitos. Outro detalhe para acrescentar aqui. Ele foi basicamente o general responsável pela evacuação do Afeganistão. E quando converso com meus tenentes-coronéis, majores e outros amigos, percebo que eles não têm uma opinião muito boa sobre ele. Não deveria ter havido algum tipo de responsabilização, porém, quando eles erraram na questão do Afeganistão,
Isso foi uma vergonha depois de 20 anos de combate. Com certeza. 2 oficiais generais, que conheço há muito tempo, ambos têm mais ou menos a minha idade, na casa dos 80 anos, conversamos sobre isso outro dia e dissemos: você sabia que fracassamos desde a Primeira Guerra do Golfo? Fracassamos em todas as operações militares que empreendemos e nenhum general foi responsabilizado. E eu levantei a mão e disse: pelo contrário, pelo contrário. Teve um cara, ele saiu, foi promovido e tudo mais, e foi para Yale ensinar ética. Ele mentiu sobre a morte de Pat Tillman no Afeganistão. Mas houve um cara que Obama, porque ele se tornou um pouco obstinado e fez algo que o presidente havia desaprovado, e fez mesmo assim, foi sumariamente dispensado. Sabe quem foi? Foi o general de 3 estrelas no Afeganistão que lidou com a morte de Pat Tillman, de tal forma que lhe concedeu uma estrela de prata, mesmo sabendo muito bem que ele havia sido morto por fogo amigo, e tentou encobrir isso. Então ele deu a ele uma alta condecoração por bravura, McChrystal. Depois foi para Yale ensinar ética e ainda está viajando pelo país ensinando pessoas e tudo mais, mas ele acabou sendo responsabilizado de certa forma. Não muito, mas um pouco. É preocupante, porém, que não haja um declínio mais suave, que exista essa sensação de que ninguém está no comando. Isso é quase mais preocupante do que a ideia de haver algum plano maligno ou engano. Exato. Isso meio que me lembra de quando eu estava na Naval War College. A primeira análise de caso com a qual começamos foi a Liga do Peloponeso e o Império Ateniense. E claro, muitas outras coisas entram nisso também. Mas olhamos diretamente para Siracusa e o que começou a desmoronar aquele império. E alguns dos generais, nossa, eles eram pessoas realmente cruéis, mas não em termos de competência como generais ou combatentes, e sim como conspiradores, traidores, e sabe, nas... Sobre esse tema da enganação, tenho a impressão de que o Trump está enganando alguém. Porque, primeiro, ele se encontrou com o Putin no Alasca e eles pareciam concordar em quase tudo. Acho que houve uma questão que eles não conseguiram resolver, mas fora isso, pareciam estar de acordo. Depois, Trump se encontrou com os europeus. Eles também pareciam ter chegado a não um acordo total. Mas depois você vê na mídia que Trump mencionou que Putin não se importaria se colocássemos algumas tropas europeias na Ucrânia após a guerra e que os Estados Unidos poderiam fornecer algum poder aéreo. Novamente, não tenho certeza do que é verdade. É isso que o Wall Street Journal e outros jornais escrevem, mas isso não necessariamente quer dizer muita coisa. Mas dá a impressão de que ele disse a ambos os lados o que eles queriam ouvir. Você tem uma reunião diplomática agradável, eles apertam as mãos, sentem que estão avançando no processo. Mas o próximo passo agora é sugerir que Putin se encontre com Zelensky. E isso é um pouco mais complicado, se eles chegam com expectativas muito diferentes. Então eu não consigo me decidir. Ele está enganando Washington, os europeus e Zelensky porque enfrenta muita oposição ao que está tentando fazer. Então está tentando aproximá-los da posição russa para pelo menos chegar a um meio termo. Ou ele está enganando os russos? Um pouco dos dois, eu acho. E também se enganando. Essa é uma tática favorita do Trump. E quando ele se engana, ele simplesmente se recupera e volta inventando outra mentira ou outra história. Estou realmente ansioso para ver se alguém vai fazer algo sério sobre esse caso Epstein. Porque acho que isso, no fim das contas, pode ser o que desmorone. Pode ser o desmoronamento do Partido Republicano, do MAGA e de tudo que vem junto. Coisa muito séria, na minha opinião, se realmente vier à tona. Mas olho para a investigação do Kennedy e outras coisas e não tenho grandes expectativas de que isso vá ser esclarecido. Porque ambos os partidos estão envolvidos. Ambos os partidos estão envolvidos. Então, acho que o que vamos ver
e você acabou de sugerir algumas dessas coisas como evidência, é que Putin e Lavrov já disseram sobre o que você acabou de mencionar como, entre aspas, acordado, que não foi. Então, sabe, acho que ouvi eles realmente dizerem sobre uma reunião com Zelensky. Quem disse que eu faria isso? Então temos que ver se algo disso realmente se concretiza. E, se não acontecer, quem leva a culpa por isso e quem tenta voltar atrás ou algo assim? Não acho que haja qualquer dúvida sobre a questão do cessar-fogo. Isso talvez seja a única conquista que realmente resulte desse monte de conversa. Não haverá cessar-fogo. Haverá um movimento rápido, seja lá o que isso signifique, em direção a algum tipo de acordo de paz. Como vamos garantir esse acordo de paz no final? Vai depender, acredito, mais da Rússia do que da Europa ou dos Estados Unidos. E a Rússia provavelmente vai manter sua posição e, se necessário, continuará no campo de batalha para garantir que suas armas sejam tão barulhentas quanto precisarem ser. E o que isso significa, na minha opinião, é que sim, posso lidar com garantias de segurança e até mesmo com algo que possa se parecer um pouco com uma garantia de segurança da OTAN, mas é melhor que não esteja presente fisicamente na Ucrânia. É melhor não haver nenhum aspecto disso em solo ucraniano. E, aliás, eu realmente não acho que isso deva estar na Polônia, Romênia ou em qualquer um dos países que fazem fronteira com a Ucrânia. Se eu fosse os Estados Unidos, levaria isso a sério e retiraria imediatamente as tropas, por exemplo, da Polônia. Eu tiraria todo o contingente das Forças Armadas dos Estados Unidos em solo europeu desse território. No mínimo, essas empresas moveria volta-me desse país sem frequentar polícias tradicionais da OTAN, esses novos pares, novos países. E portanto mais próximas da Rússia. Explicou dessas medidas de construção de confiança. Eu não sei se o Trump sequer sabe o que é uma medida de construção de confiança. Nem sei se ele já ouviu esse termo. Você poderia fazer coisas desse tipo e poderia garantir que algumas dessas pequenas questões paralelas que foram acordadas ou não, dependendo do ponto de vista e da pessoa com quem você está falando, sejam de fato acordadas. Talvez não no sentido gigantesco de que estão falando agora, sabe? Forças da OTAN dentro da Ucrânia, caças alemães dentro da Ucrânia. Isso não vai acontecer. Não vai colar. Então você pode dar nuances nessas questões. Pode fazer essas pequenas trocas territoriais, trocas de terras, como estão chamando. Talvez também funcionem, mas não seriam parcelas significativas de terra para nenhum dos lados. E você pode fazer as garantias de segurança funcionarem. Você poderia, por exemplo, fazer uma zona de amortecimento funcionar se tivesse tropas patrulhando essa zona que não fossem da OTAN, que nem fossem europeias, que viessem de fora, de bem longe, digamos, indianas ou paquistanesas ou algo assim. Tivemos indianos e paquistaneses na operação da Somália. Eles se saíram muito bem. Os turcos também. Muitas vezes os militares não são tão estúpidos quanto seus líderes políticos. Então, você poderia construir um aparato que mantivesse a paz, por assim dizer, mas que não fosse visto por Putin como uma ameaça. E você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Não dá para ficar falando de artigo 5, OTAN e coisas assim dentro da Ucrânia. Isso não vai colar. Mas, como eu disse, há maneiras de contornar isso e conseguir soluções aceitáveis. E então, você precisa vigiar os ucranianos de perto, porque não serão os russos que vão violar o acordo de paz. Serão os ucranianos. E eles vão esperar que os Estados Unidos, assim como Netanyahu, espera que Trump esteja com ele quando atacar o Irã em setembro ou outubro. Essa é a expectativa dele. Ele vai salvar Israel atacando o Irã, e os Estados Unidos vão entrar para ajudá-lo a terminar tudo. Bem, aqui é a mesma coisa. Eles pensam, o pessoal do tipo Zelensky, eles acham que os Estados Unidos ou a OTAN, ou ambos, vão intervir se a situação realmente ficar crítica, ou algo assim, e eles vão fazer com que fique crítica, e vão usar o serviço de inteligência deles para tornar a situação crítica. Aqui vai uma curiosidade para você. Sabe quem era a principal fonte de inteligência de Donoghue sobre Kaliningrado e sobre a operação que ele ia conduzir em Kaliningrado?
os ucranianos. Isso é insano. Você não pode inventar essas coisas. É teatro, mas não dá pra inventar. Se você estivesse num teatro, nunca seria tão absurdo assim. Bem, mas as mudanças com o Trump, no entanto, são realmente notáveis. Quero dizer, quando Trump apareceu e disse que o Putin tinha que aceitar um cessar-fogo, eu me lembro que naquela época, todos os líderes europeus tuitaram exatamente a mesma mensagem. A bola está com o Putin. E isso foi ótimo, porque era uma exigência que eles faziam à Rússia sobre um cessar-fogo, o que mais ou menos significa capitulação, porque eles teriam que parar sem alcançar nenhum de seus objetivos. E então temos o Trump, que apareceu com toda essa ideia. Ele disse que iria destruir a Rússia com essas sanções poderosas, que iriam esmagá-lo. Ele veio com todas essas ameaças. E então ele vai se encontrar com o Putin. E todos os europeus estavam animados. Se ele não aceitar o cessar-fogo, Trump vai trazer o inferno para os russos. E então ele volta e diz, afinal não vamos ter um cessar-fogo. Isso não funciona. Quero dizer, acho os europeus muito irracionais e também cometendo muito alto prejuízo. Mas consigo entender a confusão, porque ele às vezes parece estar completamente perdido. Mas sabe, é aí que quero chegar. Quero te perguntar, o que você acha da coesão europeia? Eles estão tão unidos quanto gostariam de demonstrar? Porque, não sei se é só uma linguagem corporal estranha, mas vi a Meloni revirando os olhos algumas vezes durante essas reuniões. Além disso, a Polônia estava ausente. Achei isso, sim. Por que trazer os finlandeses, mas não a Polônia? Não trazer os poloneses? Sim, achei isso muito estranho. Estou ouvindo de fontes muito confiáveis dentro da Polônia e de poloneses nos Estados Unidos que Tusk é um líder diferente e que ele precisa ser muito cuidadoso com a velocidade com que avança. Ele precisa ser muito cauteloso com quem faz inimigos logo de cara, porque a estrutura atual do governo em Varsóvia está muito alinhada com o que você acabou de dizer, muito rígida em relação a Moscou. Mas esse cara é inteligente, está usando a cabeça e vai agir devagar e com cautela. Só que ele tem uma visão diferente das coisas em relação a Moscou, que era um modus vivendi. E como consequência, eles não vieram. Ele conseguiu uma pequena vitória logo de início. Eles não vieram. Acho que isso é ótimo, porque você tem esses países que fazem fronteira com a Ucrânia e que são tão importantes quanto qualquer outro na hora de resolver essa situação e garantir que funcione. Porque você com certeza não quer um Estado residual. Não será um Estado residual. Ainda será um Estado ucraniano considerável, com uma sede em Kiev ou algo assim, com um monte de pessoas por trás desejando o que ele é em seu Estado enfraquecido. Ou talvez até, sabe, querendo fazer mais em relação ao status da Ucrânia pelo lado leste do que estava sendo feito pelo lado oeste. Você não quer que isso aconteça. E essa é a resposta para a sua pergunta, eu acho, sobre o futuro da Europa. E é um comentário triste que faço. Acho que a OTAN acabou. Só falta ser colocada no monte de coisas mortas. Esses líderes vão desaparecer em 12, 18, 24 meses. Friedrich Merz, acredito, pode ser o primeiro a cair assim que os alemães descobrirem como lidar com aquela estrutura democrática incrivelmente estúpida que eles têm para conduzir eleições. Macron é um homem morto andando. Starmer é um homem morto andando. Acho que Mark Rutte vendeu sua alma para a OTAN, e quando a OTAN acabar, a alma dele vai junto. Acho que tudo isso vai parecer muito diferente em 18 a 24 meses, e a OTAN não será mais um elemento de destaque. Só espero que o elo transatlântico não desapareça junto. Não precisamos romper nossos relacionamentos com a Europa. Basicamente, precisamos voltar para casa. Provavelmente vamos lutar para manter Ramstein pelo maior tempo possível e mantê-la totalmente equipada com tropas, CIA, Mossad e MI6.
Esse é o principal quartel-general operacional deles. Foi de lá que conduzimos todas as operações em 2003, 2004 e depois contra a Ucrânia. Até generais de 3 estrelas foram para lá lidar, por exemplo, com o batalhão Azov. Muito cedo nesse conflito, já estávamos preparando o terreno, por assim dizer. Tudo isso precisa ser encerrado. Tudo isso precisa acabar. Então a Europa precisa amadurecer. Ela tem 2 opções em relação ao amadurecimento. Pode regredir ao seu passado, brigar e se debater consigo mesma por toda parte. Não ser muito poderosa e ficar sujeita à cobiça de outros, talvez até mesmo de Moscou. Ou pode amadurecer e criar uma identidade de segurança europeia, seu próprio aparato de segurança, e se unir. Não da forma como a UE se uniu. Acho que eles precisam acabar com a UE ou revolucioná-la completamente. É uma instituição autocrática, não democrática. Precisa ser diferente. Se for para ser um sistema federal, então precisa ser um sistema federal. Mas aí são necessárias muitas mudanças e muita adesão de lugares como Paris, Berlim, Londres e outros. E Londres já votou para sair de qualquer forma. Acho que o futuro da Europa é muito complicado. Muito complicado. A menos que eles realmente se organizem de forma significativa e, essencialmente, se desvinculem dessa relação totalmente hegemônica com os Estados Unidos. E eu pensei que Trump queria fazer isso. Achei que era exatamente sobre isso que o movimento America First MAGA dele se tratava, de verdade. E ele não me mostrou nenhuma credibilidade nisso. Isso é preocupante, porque precisamos voltar para casa, sair da Europa. Precisamos estar fora da Europa. Isso é um pré-requisito para lidar com essa mudança de poder e enfrentá-la de maneira sensata e sóbria. Não se trata de lutar contra isso, nem de combater isso na linha de frente, por assim dizer, por meio de intermediários. Trata-se de voltar para casa e descobrir como ajustar nossa estrutura de poder àquela estrutura de poder, acomodar uns aos outros e então, juntos, trabalhar na crise climática e no problema das armas nucleares. Esses 2 problemas vão nos prejudicar seriamente. Eles vão nos matar, ambos, se não fizermos algo a respeito deles em conjunto. E nesse momento, Trump está desfazendo a maior parte disso internamente. Espero que eles tenham conversado sobre o novo START no Alasca. Espero mesmo que sim. Espero que isso tenha dominado a conversa deles, porque a Ucrânia é apenas uma nota de rodapé comparado ao que isso significa em termos de segurança global e de segurança nacional também. Quero dizer, as 2 coisas andam juntas quando se fala em armas nucleares. Se não conseguirmos controlar essas armas nucleares antes que elas saiam completamente do controle e entremos em uma nova e feroz corrida armamentista, vamos acabar nos matando. É simples assim. Vamos acabar nos matando. E a única maneira de evitar isso é conversando e negociando. Não se faz isso com sanções. Não se faz isso com força militar. Se faz conversando e negociando. Isso deveria ser o ponto forte do Trump. Você mencionou essa relação difícil entre europeus e americanos, e eu concordo muito. Eu gostaria de ver as conexões transatlânticas mantidas, mas os europeus têm uma relação muito estranha com os americanos. Eles sentem ódio pelos americanos, ou não conseguem esperar para se subordinar rapidamente. E você vê o mesmo com o Trump. Vê os líderes europeus, eles odeiam o Trump abertamente, mas também estão, prontos para chamá-lo de papai. E fazer tudo o que ele exigir. Neste país, às vezes se referem ao Trump como possivelmente tão ruim quanto Hitler, ou o novo Hitler. Mas, ao mesmo tempo, esses mesmos políticos mal podem esperar para terceirizar nossa política externa, abrindo bases militares americanas pelo país. Então não há consistência. E eu me pergunto se a OTAN faz parte desse problema. Se não seria melhor manter uma certa distância, no sentido de não terceirizar a segurança dessa forma. Mas enfim, essa era só minha última pergunta. Você disse algo sobre a OTAN não existir, então você vê a OTAN como um morto-vivo. Se for assim, como você ou como se veria ela realmente se desfazendo?
Eu acho que já está acontecendo diante dos nossos olhos. Acho que está desmoronando diante dos nossos olhos. Acho que o Coronel McGregor, por exemplo, está certo quando diz que a OTAN está moribunda. Acabou. Já era. Desmoronou. E eles têm duas opções. Bem, mais de duas, com certeza, mas duas opções distintas. Eles podem, como dissemos a eles em 1991-92, Colin Powell em Varsóvia, na verdade, conversando com os ex-generais do Pacto de Varsóvia, e depois em Paris, se não me engano, Viena e Londres, ele conversou com os generais da OTAN. E a mensagem era, em essência, vocês precisam de uma identidade de segurança europeia. Vamos começar com uma brigada, digamos 3.000 pessoas, e essa brigada será totalmente independente da OTAN. Não terá nada a ver com a OTAN, exceto que caso entremos em uma crise, e isso se torne necessário naquele momento, poderemos trocar equipamentos. Digamos que vocês precisem de algum equipamento porque é um assunto interno europeu. Uau! Pense nos Balcãs, por exemplo, sobre os quais nada foi feito. E vocês fazem isso porque é algo interno para vocês, e vai ajudar vocês. Mas vocês estão separados da OTAN, não estão dentro da OTAN. E então vocês podem expandir isso conforme possível para a força que quiserem. E eventualmente isso vai substituir sua participação na OTAN, e a OTAN pode se dissolver ao seu redor. Ou podemos manter a OTAN como uma aliança política, você sabe, o elo transatlântico e tudo mais. Existem todos os tipos de visões esotéricas sobre o que pode acontecer. E esse é o desenvolvimento positivo. O desenvolvimento negativo é que eles voltam a entrar em discórdia. Pense em períodos anteriores da Europa em que todos cobiçavam o que os outros tinham. E todos estavam sempre brigando, e não havia possibilidade de cruzar fronteiras sem visto. Você tinha que esperar na fronteira por 3 dias para conseguir seu visto ou sua permissão. Espero que esse não seja o futuro. Mas pode ser, se todos romperem relações e você tiver um típico grupo de países briguentos. Sim, bem, acho que esse tem sido definitivamente o aspecto positivo de ter os Estados Unidos na Europa. Que finalmente esse efeito de pacificador está impedindo os europeus de se envolverem nessa competição imprudente. Basta ver como eles perderam a cabeça rapidamente nessa guerra contra a Rússia, como coisas que eram impensáveis 3 ou 4 anos atrás, como falar abertamente sobre atacar Moscou, esse tipo de coisa, agora estão sendo discutidas. Sim, acho que as pessoas superestimam o quanto de estabilidade realmente existe na Europa. E se os Estados Unidos simplesmente saíssem amanhã, não dá para descartar que franceses, britânicos e alemães não necessariamente se dariam bem. Sei que os poloneses nem sempre estão satisfeitos com os alemães. E agora que os alemães querem ser a principal potência militar da Europa, conheço alguns países que não necessariamente se sentiriam confortáveis com isso. É por isso que Powell, Baker e Bush, acho que eu não participei de muitas conversas com Bush, mas estive com Powell, Baker e alguns outros. É por isso que eles achavam que deveria ser um processo lento e que os europeus deveriam literalmente amadurecer sua própria identidade de segurança e manter a coesão da OTAN, por assim dizer, além de preservar o compartilhamento operacional e a interoperabilidade e coisas do tipo. E talvez até mesmo, isso era um anátema para Bill Clinton, talvez até reconstruir e modernizar, na medida do necessário, sua própria indústria de defesa, para que não precisassem depender tanto dos Estados Unidos para aeronaves de combate de linha de frente, tanques e coisas assim, o que eles até começaram a fazer um pouco. Ainda assim, foi os Estados Unidos restabelecendo sua hegemonia econômica até certo ponto, tornando esses países dependentes de coisas como o F-35 e garantindo que esses programas permanecessem lá. E claro, Clinton intensificou isso com força total. A Lockheed Martin estava absolutamente salivando naquela reunião com a perspectiva de todos esses novos países para vender armas, porque, em muitos casos, a linha de produção desse sistema estava sendo encerrada ou entrando em produção
de baixo volume, o que é muito caro. E o Departamento de Defesa também não gosta disso, porque os produtos ficam muito caros, ao invés de permanecerem em plena produção, já que não tinham para quem vender. Bem, todos esses novos países eram países para vender. E isso é outra coisa. Você ficou tão dependente disso. E o Trump está usando isso agora. Ele está usando isso agora. Os europeus vão fazer tudo isso. Nós vamos dar para eles e eles vão bem. Isso é uma loucura. Você precisa ter sua própria indústria, até certo ponto. Você pode depender disso ou daquilo de vez em quando, assim como às vezes dependemos de vocês para alguma coisa. E tudo bem. Isso ajuda na interoperabilidade, gera interdependência e assim por diante. Mas, basicamente, você precisa ser capaz de se sustentar sozinho, se necessário, e não ser tão submisso ao império. Mas não parece haver, na liderança atual, muita intenção de fazer isso. Bem, quando o segundo governo de Trump começou, os europeus estavam todos dizendo que desta vez realmente iriam se impor e não seriam intimidados. E em vez disso, vimos a subserviência atingir um nível totalmente novo, no qual toda a dignidade foi simplesmente jogada pela janela. Então já passamos um pouco do tempo aqui. Então quero agradecer, como sempre, por você ter vindo ao programa. Obrigado por me receber.